Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre dois assuntos, tá? Muita gente tá me perguntando assim, Bagé, por que o Renato tá optando pelo Vitor Ferraz? Por que ele não coloca o Orejuela? E eu vou dar a minha visão do que eu imagino nesse momento que esteja acontecendo e tem a ver, por exemplo, com a ausência do Alisson no time. E um segundo ponto, né? A notícia triste, o Patrick Machado, meia do Grêmio, que inclusive jogou os 10 minutos finais da partida contra o Goiás lá em Goiânia, ele acabou tendo uma lesão no jogo da transição contra o Vila Nova e ele teve diagnosticado um rompimento de ligamento do joelho. Ele vai passar necessariamente por cirurgia e vai ficar longo tempo afastado dos gramados. Isso é uma pena, porque é um menino de muita qualidade, um camisa 10, um meia criado no Grêmio e que, repito, entrou nos 10 minutos finais ali contra o Goiás e jogou muito bem com a camisa do Grêmio. Sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Deixa eu começar com essa notícia triste, né, do Patrick. Patrick é um jogador criado na base do Grêmio, um jogador que já foi emprestado para o Criciúma. O presidente Romildo gosta muito do Patrick. O Patrick é um meia de muita qualidade, é um meia de criação, um meia de planejamento. É jogador que bate muito bem na bola e recentemente entrou aí faltando 10 minutos no jogo contra o Goiás, jogou bem, mudou favoravelmente o time para a maneira do time jogar para o Grêmio, mas aí ele tá também jogando pela transição, né? E aí no jogo da transição contra outro time de Goiás, contra o Vila Nova, ele acabou dividindo uma bola e isso ocasionou uma lesão no joelho, uma lesão ligamentar. Ele vai precisar passar por procedimento cirúrgico, que deve acontecer agora nos próximos dias, ainda no início de janeiro, e fica alguns meses afastado do futebol. É uma pena, porque é cria da base do Grêmio, é um jogador que recentemente, inclusive, teve possibilidade de ser negociado, né? Porque clubes da Europa, de países menores da Europa, como Suíça, como Bélgica, procuraram. E teve um clube também, se eu não me engano, foi o Lille da França, que procurou também a contratação do Patrick. Eu fico muito chateado, primeiro que gosto dele pessoalmente, e segundo porque é uma joia criada na base do Grêmio. Galera, tem muita gente me perguntando, Bagezado, o seguinte, por que o Renato não coloca o Panita? O Renato tem algum problema com o Orejuela? Por que ele põe o Vitor Ferraz? Não. O Renato não tem nenhum problema com o Orejuela, muito antes pelo contrário. O Renato gosta muito do Orejuela. O Orejuela é um cara muito bem quisto, muito querido no vestiário do Grêmio, e o Renato foi quem pediu a contratação por parte da direção para que o Panita seja contratado em definitivo pelo Grêmio, né? O Panita é o apelido do Orejuela. Então o Grêmio vai contratar, tem até agora dia 31 de dezembro para exercer a prioridade de compra. Nós já falamos sobre isso. O Grêmio vai conseguir um parcelamento que já existia, mas vai diminuir essa quantidade de parcelas até para poder adiantar, diminuir também o valor daquilo que tem que pagar para o Cruzeiro. Sabe que eu tenho notado assim, primeiro, o Vitor Ferraz, ele traz um certo equilíbrio ao Grêmio. Eu prefiro o Orejuela, primeiro ponto, tá? Eu tô tentando entender e trocando essa ideia com vocês, por que o Renato tá fixando o Vitor Ferraz como lateral direito. O Orejuela é um jogador que ele não é tão marcador, ele é um jogador mais agressivo, mais ofensivo, mais atacante. No Cruzeiro, em determinados momentos, lá em 2019, o Orejuela até fazia uma composição quase como se fosse um ponteiro direito. Por vezes ali no segundo tempo, o técnico do Cruzeiro ia lá, baixava o Ariel Cabral para a lateral direita, e o Orejuela, que estava na lateral direita, era jogado um pouco para frente, ele virava lá um ponteiro direito. Mas nesse time do Grêmio, quando o Orejuela estava em campo com o Alisson, eu até brincava que era o seguinte, o Alisson melhorou com a entrada do Orejuela, porque parece que o Orejuela empurrava o Alisson, filho, vai jogar mais por dentro, vai abrir um pouco mais, porque eu vou passar por aqui toda hora, porque ele é um jogador de muita profundidade de campo, ele no caso o Orejuela. Com a saída do Alisson, o Grêmio perdeu um senso de marcação, perdeu o cara que fazia a recomposição. O Alisson era meio operário, meio a formiga do time. Às vezes ele não aparecia para o torcedor, mas ele aparecia muito para o time. E com a ausência do Alisson, o Grêmio perdeu um pouco desse poder de marcação. Então, naturalmente, se você pegar, o Renato tem escolhido ali ou o Ferreira ou o Luiz Fernando. Eles são jogadores de velocidade, de drible, mas são atacantes. Eles não são marcadores, eles não têm o cacuete da recomposição de marcação. Então eu acredito que justamente por aí que o Renato está escolhendo o Vitor Ferraz. Não é que o Vitor Ferraz marque mais do que o Orejuela, que o Orejuela marque menos ou não saiba marcar em relação ao Vitor Ferraz. É que o Vitor Ferraz, naturalmente, ele não é um jogador de tanta profundidade de campo. Então, não tendo o Alisson, por exemplo, se você tem o Alisson ali e o teu lateral direito passa, o Alisson naturalmente exerce a marcação e recompõe no meio campo.
tendo a ausência do Alisson, não tendo esse marcador, o Ferreira e o Luiz Fernando não sabem fazer isso. O Pinares a gente ainda não sabe porque o Pinares praticamente não jogou nessa função. Então eu chego à conclusão que a escolha do Renato neste momento pelo Vitor Ferraz e não pelo Orejuela é justamente em função da ausência da lesão do Alisson. O Vitor Ferraz é um jogador que não passa tanto da segunda linha e com isso o Renato se sente mais confortável na questão defensiva e é por isso que a gente está imaginando que o Vitor Ferraz será titular novamente no jogo de amanhã contra o Santos, lá na Vila Belmiro, que vai sim garantir o Grêmio entre os 4 melhores da América do Sul, entre os 4 semifinalistas da Libertadores da América. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Concorda? O Vitor Ferraz é o titular do Grêmio da lateral direita? Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.